Meus caros amigos e amigas, muito boa tarde. Vamos começar mais uma conversa nossa hoje, bastante importante. Vamos meditar um pouco sobre a importância da graça de Deus e também do pecado. São duas coisas que interferem profundamente na nossa vida espiritual. Vamos começar rezando, pedindo ao Senhor a sua graça, a sua bênção. Vamos pedir a inspiração do Espírito Santo para que nos assista nessa hora. Também que a Virgem Maria interceda por nós com a sua intercessão materna. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos, Senhor, a vossa graça, pedimos, Senhor, a vossa bênção. Pedimos, Senhor, que nos encaminhe nessa nossa conversa, que tudo seja para a vossa maior glória, para a edificação da igreja, para a salvação das almas, para que o vosso reino, Senhor, se estabeleça entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, queremos conversar hoje um pouco sobre o mistério do pecado e também o mistério da graça. Sejam bem-vindos vocês que estão aí conosco. Estou vendo aí a Márcia Silva entrando no nosso programa, Rose Caetano, Aliandro Primo. Sejam bem-vindos. Vocês todos podem, se quiser, compartilhar com outras pessoas. E você pode mandar também a sua pergunta, que hoje tem aqui uma pessoa me ajudando a escrever as perguntas, passar para mim, para que eu vá responder. Vamos conversar um pouco e depois nós vamos responder também as suas perguntas. O assunto hoje é o pecado e a graça. Por que eu coloco esse tema? Porque o Catecismo da Igreja diz, no parágrafo 1488, o nosso Catecismo, diz que, eu quero até aqui ler para você, que não existe nada pior do que o pecado. Né? O pecado é a grande desgraça, né, da humanidade, da pessoa. O Catecismo da Igreja diz assim, parágrafo 1488, ele diz: aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a igreja e para o mundo inteiro. Então, veja que coisa importante. A igreja diz, aos olhos da fé, nada é pior do que o pecado. Primeiro para o próprio pecador, segundo para a igreja e para o mundo. Então, nós temos que ter bastante atenção para com ele. Quando a igreja fala sobre o pecado, né, diz que o pecado fere exatamente a honra de Deus. Está aqui no Catecismo, no parágrafo 1487. Quem peca fere a honra de Deus e o seu amor. Sua própria dignidade de homem, chamado a ser filho de Deus, e a saúde espiritual da igreja, da qual cada cristão é uma pedra viva. Uma das razões pelas quais a gente se confessa com o sacerdote, o ministro da igreja, é exatamente para a gente se reconciliar com a igreja. Porque o nosso pecado fere a igreja, porque nós somos um corpo, ok? O corpo de Cristo. Então, se eu, por exemplo, a minha mão é parte do meu corpo. Se eu machuco a minha mão, todo o meu corpo sente, não é? Se o cérebro adoece, todo o corpo sente. Se o olho não enxerga direito, o corpo inteiro sente. Então, quando um pecador, um batizado, um membro do corpo de Cristo peca, a igreja inteira sente. Ok? É como dizia aquela beata Elizabeth Lisier, uma alma que se levanta, levanta o mundo.
mas uma alma que se abaixa, abaixa também o mundo, abaixa a igreja. Então, por causa do dogma da comunhão dos santos, né, o pecado de cada um de nós não fere só a mim, a Deus, fere também a igreja. Muito importante a gente entender isso. Né? Por isso o Catecismo diz aqui, interessante, parágrafo 1489, voltar à comunhão com Deus, depois de a ter perdido pelo pecado, é um movimento que nasce da graça de Deus, misericordioso e solícito pela salvação dos homens. Por isso que estou colocando no nosso tema o pecado e a graça. Porque rompido com Deus pelo pecado, sobretudo o pecado que eles chamam de pecado grave, o pecado mortal. Mortal por quê? Porque ele rompe em nós a graça de Deus. Né? Deus deixa de habitar em nós. É dogma de fé que Deus habita em nós quando nós estamos em estado de graça. Olha a expressão, estado de graça, ou seja, quando estamos na amizade de Deus, Deus está presente em nós. Nós só perdemos a comunhão com Deus, Deus só deixa de estar em nós, quando nós o ofendemos com um pecado grave. O pecado grave é aquilo que você sabe que é grave. A igreja diz que o pecado grave, principalmente, é aquele que fere os 10 mandamentos. O amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não tomar o nome de Deus em vão, guardar o domingo, dias de festas, né? Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, né? Não ter inveja, não desejar a mulher do próximo, etc. Então, os santos diziam, a igreja ensina que o pecado mortal é aquele pecado que você comete quando você sabe, quer e você faz. Né? 3 condições para que um pecado seja mortal, grave. Eu sei que é pecado. Sei que eu não posso matar, não posso roubar, não posso profanar os outros, não posso caluniar, não posso, né? Eu sei, mas eu quero. Né? Por vingança, por maldade, eu quero. E aí eu vou lá e eu faço. Então, é o saber, querer e fazer. Né? Sobre uma matéria grave. Evidentemente, o objeto do pecado mortal é um objeto pesado, grave. É diferente você roubar uma canetinha, que custa aí R$1, R$2, e você roubar R$200, R$1.000, R$1 milhão, entendeu? Então, também, a intensidade do erro interfere, né, também na gravidade da culpa da pessoa. Então, o Catecismo ele coloca para nós aqui algumas coisas importantes. Por exemplo, o parágrafo 1490, ele diz assim, o movimento de volta a Deus, chamado conversão e arrependimento, implica uma dor e uma aversão aos pecados cometidos e o firme propósito de não mais pecar no futuro. A conversão atinge, portanto, o passado e o futuro, nutre-se da esperança na misericórdia divina. E aí nós sabemos, meus irmãos, que o grande remédio para o pecado, sobretudo o pecado grave, é a confissão. Né? A confissão com o sacerdote, que foi Jesus quem instituiu. Nós não podemos deixar de confessar com o sacerdote. Eu gosto de destacar isto. A primeira coisa que Jesus fez, não sei se você já pôde pensar nisso, mas a primeira coisa que Jesus fez, para ele era uma questão de urgência. Logo que ele ressuscitou, no domingo da ressurreição, está lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22, que foi a primeira coisa que Jesus fez no dia da ressurreição? Foi instituir o sacramento da confissão. É aquele episódio em que ele aparece, né, e diz para os apóstolos, né, no cenáculo, na tarde do domingo da ressurreição, ele diz para os apóstolos, né, a paz esteja convosco, diz 3 vezes, porque os apóstolos estavam ali meio apavorados de medo, né, e ele disse, a paz esteja convosco. Aí soprou sobre eles o Espírito Santo, disse, recebam o Espírito Santo. Por quê? Porque o sacramento é ministrado no poder do Espírito Santo. Então, Jesus fez ali, no cenáculo do domingo da ressurreição, como que um Pentecostes adiantado, só para os discípulos. Recebam o Espírito Santo. São João é muito claro, ele diz, soprou sobre os apóstolos. Esse soprou, a palavra ruá,
do hebraico, quer dizer, o vento, o sopro, é o símbolo do Espírito Santo. Então, recebam o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados não serão perdoados. Isso é fundamental, meus irmãos. Nós não podemos arrancar essa página do Evangelho de São João. Jesus deixou muito claro para os discípulos: a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Eu sei que para muita gente é difícil confessar. Eu fico com vergonha, eu tenho timidez, eu fico humilhado. Né? Esqueça isso. Né? A graça que você vai receber é muito maior. Ninguém tem vergonha de ir no médico. Muitas vezes o médico diz assim: tira a roupa, você tira. Não é? Tem coisa pior que o médico faz, uns exames invasivos que o médico tem que fazer com as mãos, e a gente deixa. Por quê? Porque você não quer sair dali doente, do corpo. Então, na alma, a mesma coisa. Entende? Então, abre o coração para Deus. Lança na misericórdia divina toda a tua miséria. Ok? O sacerdote está cansado de ouvir. Sabe, meus irmãos, o ouvido do sacerdote, eu acho que é a coisa mais suja que existe. De tanto pecado ou miséria que ele ouve. Então, o sacerdote não se assusta com mais nada. Você pensa que para o sacerdote é novidade ele ouvir alguém falar de adultério, de fornicação, de masturbação, de prostituição? Está careca de ouvir isso, como diz o povo. E não é o sacerdote que recebe isso, é o próprio Jesus que recebe a tua confissão. Né? Então, para fazer uma boa confissão, realmente ter a alma limpa do pecado, é preciso o quê? Primeiro, reze, peça ao Divino Espírito Santo, mostre os meus pecados, para eu fazer um bom exame de consciência. A primeira coisa. Peça a Nossa Senhora a coragem de você fazer uma confissão assim, bem lúcida, transparente, sem esconder nada. Sabe, quando você vai tomar banho, você lava o corpo inteiro, bem lavado. E você esfrega mais naquelas partes mais escondidas do corpo, não é verdade? Porque é ali que junta mais sujeira, é ali que dá mais mau cheiro, não é verdade? Você está entendendo o que eu estou falando. A alma também. Há uns esconderijos na nossa alma que a gente lava, mostra. O doente tem que mostrar para o médico: é aqui que dói. É aqui que dói, é aqui que está infeccionado. Na confissão também. Então, o exame de consciência é para mostrar a você onde está o pecado. Sabe? E é o Espírito Santo que convence a gente do pecado. Quando você está no escuro, você não vê nada. Tem muita gente que fala que não tem pecado porque está no escuro. São João diz: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Nós temos pecado. Só que às vezes a gente não vê. Mas peça ao Espírito Santo: mostra-me, Espírito Santo, e me dê coragem de confessar 100% do meu pecado. E aí o exame de consciência é importante para isso. Por isso a gente não pode ficar muito tempo sem se confessar. Eu costumo normalmente uma vez por mês, né? Eu corto o cabelo uma vez por mês, então está na hora de confessar também. Tem coisas que tem que ser assim: o banho é todo dia, não é? A confissão, sei lá, os santos gostavam de confessar até todo dia, né? Impressionante, né? Bom, mas cada um sabe a periodicidade que precisa confessar. O importante é você confessar bem, fazer o exame de consciência. Chega diante do padre, aí faz uma boa confissão, conta tudo, não deixa nada para trás. Porque se a pessoa se esconde do padre alguma coisa, é pecado grave. A pessoa comete um pecado chamado sacrilégio, ou seja, é um abuso do sacramento. Você tentou enganar o confessor. Você pode enganar o confessor, mas você não engana Cristo. Entende? Você não engana Cristo. Então, é preciso que... É melhor não confessar do que esconder do pecado. E o catecismo da igreja, quando fala da confissão, diz que a confissão tem que ser com relação aos pecados graves. A gente precisa dizer quantas vezes fez o pecado. Eu pratiquei masturbação. Quantas vezes? Todo dia? 2 vezes por semana? 1 vez por semana? Eu cometi adultério. Quantas vezes? Eu roubei quanto? O que foi que você roubou?
não pode tentar enganar o padre, né? Tem até uma historinha engraçada que o sujeito foi confessar e disse para o padre assim, padre, eu roubei uma corda. Aí o padre disse, tá bom, meu filho, te perdoa, entrega a corda. Só isso? Ó, padre, sabe o que é? A corda estava amarrada num burro. E eu puxei a corda, veio o burro junto. Ah, então você roubou o burro também? É, roubei o burro. Então, olha, devolve a corda e devolve o burro. Tudo bem? Mais nada. Ô, padre, tinha uma carroça atrelada no burro. E o cara roubou uma corda. Veio a corda, veio o burro, veio a carroça. E a carroça, meu filho, a carroça está cheia de abóbora. Está vendo? Ele disse que tinha roubado uma corda. Quer dizer, tenta enganar Deus. Não faça isso, é um pecado grave. Ok? Então, é melhor não confessar do que confessar mal. Então, exame de consciência, confessar bem. Aí o catecismo fala aqui, teu propósito de não querer mais cometer aquele pecado. Ah, mas e se eu cometer? Se você cometer é outra coisa. Mas na confissão você tem que ter, dizer, eu não quero mais voltar a esse pecado. Me dá graça, Senhor, de eu não voltar a esse pecado. Se você voltar, o que não pode é te abusar da misericórdia de Deus. Ou seja, o que não pode é assim, eu vou confessar, depois eu peco de novo, mas eu posso confessar de novo. Né? Não, tem que ter um propósito sincero. Eu não quero mais, Senhor. Eu vou lutar contra esse pecado, com todas as minhas forças e com a tua graça, eu vou lutar. Aí precisa da graça. Para enfrentar o pecado, meus irmãos, tem que ter a graça. Sem a graça, depois que o pecado original enfraqueceu a nossa natureza humana, a gente não tem mais como vencer o pecado sem a graça. Ok? Bom, depois da confissão bem feita, exame de consciência, o propósito, cumprir a penitência que o padre der. Algumas pessoas perguntam assim, mas como é que eu me confesso? Como é que faz o exame de consciência, etc.? Olha, eu escrevi 2 livrinhos aqui que eu quero mostrar. Um deles eu chamei de Como se preparar para a confissão. Tá? Esse livro eu coloco ali, como é que você faz um exame de consciência, como é que você confessa, né? A importância. E outro livro é esse aqui, Os Pecados e as Virtudes Capitais. A gente pode fazer um exame de consciência baseado nos pecados capitais e também nos 10 mandamentos. Pecados capitais a igreja chama, né? A igreja chama de pecados capitais aqueles 7 que são pecados assim, cabeça, caput. Você sabe o que quer dizer cabeça no latim. Então, pecados capitais são pecados cabeças que comandam outros. Você sabe que capital é o ponto mais importante do Estado, da nação. Né? Então, os pecados capitais, eles geram outros pecados. Por exemplo, quais são os 7? Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. Okay? Aqui está, eu quero mostrar aqui o livrinho, Por que confessar, como confessar. Quem não sabe se confessar, quer aprofundar esse assunto, nesse livrinho aqui, Por que confessar, como confessar, eu explico direitinho. Bom, então os pecados capitais, eles geram outros. Por isso que é bom você... Quem sistematizou esses pecados capitais foram 2 grandes santos da igreja. São Gregório Magno, que foi papa lá por volta do ano 590, e São João Cassiano. Eles sintetizaram nesses 7 os piores pecados que eles achavam que... Né, é a soberba. Veja, a soberba, ela gera o quê? A soberba gera o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, presunção, autossuficiência, amor próprio, autopiedade. A soberba é o pior pecado de todos. É o oposto da humildade, é a falta de humildade. Né? A humildade é a grande virtude. Foi a virtude de Jesus, a virtude de Nossa Senhora, a virtude de São José, a virtude de todos os santos. Os pecados que entraram na história da humanidade entraram por causa da soberba. Os anjos se separaram de Deus por causa da soberba, os anjos maus. Quiseram ser como Deus. Adão e Eva também, né? O anjo disse para Eva, o quê? Deus disse que você não pode comer esta fruta. Esse Deus é maldoso. Ele sabe que se você comer essa fruta, seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus, como deusa. Aí Eva, você como deusa? Então quero comer a fruta. Soberba, quer ser como Deus. Jamais a criatura vai ser o Criador. Se você quiser entender profundamente a questão do pecado original, eu escrevi um livro sobre isso. O que a igreja nos ensina sobre o pecado original. Porque ali a gente entende o que a igreja chama de concupiscência, ou seja, aquilo que nos atrai para o mal.
né? Nós temos uma força misteriosa dentro de nós que nos atrai para o mal. Nos atrai para o orgulho, para a vaidade, para, né, às vezes, a arrogância, a luxúria, a gula, a ira, a inveja. De onde é que vem esse mal? Santo Agostinho se debatia contra isso. De onde é que vem o mal? Por isso que Santo Agostinho se tornou maniqueísta. O maniqueísmo era uma heresia que veio lá do gnosticismo, né, que ensinava que existe o mal porque existem dois deuses. Um Deus bom que criou todas as coisas espirituais. Então as coisas espirituais são boas. E um Deus mau que criou as coisas materiais. Então tudo que é material é ruim. Então Santo Agostinho achou aí uma resposta, uma resposta furada. E ele foi 9 anos maniqueísta, mas depois que ele encontrou a resposta em São Paulo, né, nas cartas de São Paulo, o mal vem da onde? O mal vem do pecado. Né? Lá em Romanos 6:23, São Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Aí Santo Agostinho acordou. Ele entendeu que o mal físico, também o mal moral, vem do pecado. Não só o meu pecado, o pecado de toda a humanidade, que cai sobre toda a humanidade. Às vezes o inocente morre por causa do pecado de um outro. Por quê? Porque a humanidade é solidária. Então o pecado original deixou essa marca. Só com a graça de Deus nós podemos vencer o pecado. Por isso que o Cristo veio. Se nega o pecado original, o catecismo diz, você está negando a necessidade de Jesus Cristo. Sabe, houve uma heresia na história da igreja, chamada pelagianismo, de Pelágio, que era um monge, né, muito famoso, e quem combateu pesado o pelagianismo foi Santo Agostinho, porque ele experimentou na carne o peso do pecado original. E, sem a graça de Deus, ele percebeu que ele não venceria. Por isso Santo Agostinho chama de o doutor da graça. Escreveu um livro sobre a graça. Né? Então, o pecado original é a primeira raiz profunda que nos puxa, né, para o mal. Esse livro, O Pecado Original, que eu escrevi, exatamente eu mostro aqui o que a igreja nos ensina sobre o pecado original. Ele é o primeiro pecado. O catecismo da igreja diz lá que negar o pecado original é você desprezar Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo veio para tirar o pecado original. Como é que João Batista anunciou Jesus ao mundo? Ele podia ter dito, olha, está aí o mais belo dos filhos dos homens, como diz lá o Salmo, parece que é o Salmo 40. Ou ele podia ter dito, está aí o esperado das nações, está aí o Filho bendito de Deus. Não. João Batista foi no alvo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, para tirar o pecado do mundo, ele teve que se transformar em Cordeiro de Deus, ou seja, imolado. O que era o Cordeiro de Deus? Era aquele cordeirinho que todo dia os judeus sacrificavam no templo, um às 6 horas da manhã, outro às 6 horas da tarde, para que durante o dia, né, os pecados do povo fossem aplacados diante da justiça de Deus. Então, aqueles sacrifícios todos, né, que os judeus sacrificavam lá, era apenas uma figura, uma prefiguração do Cordeiro verdadeiro, que é Jesus Cristo. Aí você entende o horror do pecado. A gente só entende o horror do pecado, a desgraça do pecado, quando a gente olha o que o pecado fez com Jesus. Né? A gente diz, não foram os judeus que pregaram Jesus na cruz, não foram os romanos que pregaram Jesus na cruz, foram os nossos pecados, o meu e o seu. São Paulo diz, ele morreu por mim. Gálatas 2:20, ele morreu por mim para tirar o meu pecado. Então, aí a gente vê o horror, a hediondez do pecado. Quando o Cristo massacrado na cruz, coroado de espinho, flagelado, transpassado pela lança, pregado por 3 pregos na cruz, né? Até aquela morte terrível, para quê? Para conquistar a nós, diante da justiça divina, o perdão dos nossos pecados. Por isso, no domingo da ressurreição, imediatamente após ele ter conquistado essa graça do nosso perdão, que ele nos dá pela confissão, então ele instituiu o sacramento da confissão. Você entendeu? É uma coisa muito importante. Então, o pecado, meus irmãos, é isto aí. A carta aos Hebreus, no capítulo 12,
fala uma coisa muito interessante, que eu gostaria de refletir um pouco com você aqui agora. Hebreus 12, no capítulo 12, versículo 4 e seguinte, a carta aos Hebreus, o título que aparece na Bíblia da Ave Maria é Provações Iminentes. Por que Deus muitas vezes deixa a gente passar por algumas provações? A carta aos Hebreus aqui explica por quê. É porque Deus quer arrancar o nosso pecado. E há pecado aí na nossa alma, meus irmãos, que Deus tem que tirar pela provação. Eu quero refletir com você um pouquinho sobre isso. Ele diz aqui assim, versículo 4 do capítulo 12 da carta aos Hebreus. Ainda não tens resistido até o sangue na luta contra o pecado. Olha que frase forte. Na luta contra o pecado, a gente tem que resistir até o sangue. E olha, há histórias bonitas, por exemplo, eu me lembro da história de São Francisco, da história de São Bento, que eles, numa tentação terrível de paixão sexual, né? Eles arrancaram a roupa e se jogaram em cima de um espinheiro, para que os espinhos rasgassem o seu corpo e afastassem deles aquela tentação. Inclusive lá, né, onde existe a Basílica de São Francisco, né, lá na Itália, existem aquelas roseiras que crescem e não dão espinho. Elas ficaram conservadas até hoje. Tem 800 anos. Né? Impressionante. Um milagre que aconteceu naquelas roseiras, que elas não dão mais espinho. E São Francisco jogou em cima delas. São Bento também fez a mesma coisa. Né? E a história de São Bento diz que a partir da experiência que ele passou de se jogar em cima de um espinheiro, ele não teve mais paixão sexual. Ou seja, resistiu até o sangue na luta contra o pecado. Esse é um tipo de pecado, mas temos todos os outros. Né? Soberba, ganância, sei lá, gula, ira, inveja, preguiça. Né? Então, a carta aos Hebreus diz assim, estáis esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Veja, filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Na verdade, aqui a carta está fazendo uma citação de Provérbios 3:11. Deus corrige aquele que ele tem como seu filho. Assim como você corrige seu filho. Quando seu filho faz uma coisa errada, você não corrige? Corrige. Quando seu filho está doente, você não leva ele para tomar uma injeção na farmácia? Leva. Quantas vezes eu fico segurando os meus braços aqui, meus filhos pequenos, gritando aqui no meu ouvido, para o farmacêutico dar uma injeção neles. Por quê? Com gripe, com febre alta, com infecção. Não quero que ele morra. Então, prefiro ver ele chorar, até me xingar aqui, mas que ele seja curado. Sabe, o Papai do Céu também faz isso com a gente. O Papai do Céu, de vez em quando, leva a gente na farmácia espiritual para a gente tomar uma injeçãozinha espiritual. É o que a carta aqui diz, olha aqui, estáis sendo provados para a vossa correção. Então, meus irmãos, as provações da vida, as contrariedades, as tribulações servem para a nossa correção. É Deus que vos trata como filhos e não como bastardos, né? O bastardo é aquele filho da amante, né? Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permanecesse sem a correção, que é comum a todos, serias bastardos e não filhos legítimos. Então, meus irmãos, que conclusão que a gente tira? A gente tem que agradecer a Deus quando Deus permite a gente passar por certas provações, porque Deus está nos olhando como filho legítimo, que Ele corrige para a nossa correção. Você não faz isso com seu filho? Você não põe seu filho de castigo de vez em quando no quarto? Você não tira a mesada dele? Você não tira o celular dele? Você não tira, não sei, o que ele gosta? O passeio, a festa, porque ele não fez tarefa, porque ele desobedeceu, porque ele é mal criado? Para correr, Deus faz isso com a gente. Né? A carta diz aqui assim, olha, temos na terra nossos pais que nos corrigem e, no entanto, os olhamos com respeito, com
com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, Deus, o qual nos dará a vida, a vida eterna. Sabe, meus irmãos, nós estamos muito preocupados com a vida aqui na Terra. Com os 50 anos que a gente vive, os 100 anos, os 80 anos, não sei, 100 anos. Deus está preocupado, não é com os 100 anos da nossa vida aqui. Deus está preocupado com a nossa vida eterna. O que são 100 anos perto de uma eternidade? Não é? Sabe, e a gente não pode conviver com o pecado. Não pode, porque você convivendo com o pecado, você está sem a graça de Deus. A gente morre a qualquer dia. Né? Meu pai dizia assim, o que precisa para fechar uma porta? Só uma coisa, que ela esteja aberta. O que precisa para você morrer? Só uma coisa, que você esteja vivo. Olha, hoje mesmo morreu um rapaz da Canção Nova, um consagrado de 30 anos de idade. Ele estava forte, pegou uma meningite fulminante, foi para o hospital, 2, 3 dias, não sei, morreu. O querido Augusto, 30 anos consagrado. Quem diria que esse rapaz fosse morrer? Ninguém. Então você percebe que nós não podemos brincar com o nosso estado de graça. Não? Se tem pecado, procure o sacerdote. Procure o sacerdote. E o sacerdote esteja disposto a atender as pessoas. O cura d'Ars ficava, São João Maria Vianney, ficava até 10 horas no confessionário. É um sacrifício para o sacerdote, mas o sacerdote é aquele que salva as almas, exatamente na confissão. Então, os sacerdotes não podem ter preguiça de confessar. Não pode deixar para depois. Não. Não. Não se pode deixar a pessoa abandonada ao pecado nem um minuto. Né? Isso é muito importante. Bem, a carta aos Hebreus aqui, ainda continua no capítulo 12 aqui, dizendo assim que, versículo 10, que os primeiros pais nos educaram por pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que Deus o faz para o nosso bem, para nos comunicar a sua santidade. Olha que bonito. Ele está dizendo que Deus nos corrige para nos comunicar a sua santidade. Meus irmãos, Deus nos quer santos, pela sua graça. O versículo 14 aqui, ele diz assim, veja bem, estou lendo Hebreus 12, 14, gostaria que você depois pegasse a sua Bíblia aí e fizesse uma meditação sobre isso. Aqui no versículo 14, ele diz assim, procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Sem a santidade, ninguém pode ver o Senhor, ou seja, ninguém vai para o céu sem a santidade. É por isso que Cristo instituiu a igreja. O Papa João Paulo II disse que Cristo instituiu a igreja para nos dar a graça de Deus para nós chegarmos à santidade. Ok? E como é que a graça de Deus chega a nós para nós chegarmos à santidade? Pelos sacramentos. Os sacramentos são os 7 canais da graça de Deus. Não é? Eu escrevi um livro, Os 7 Sacramentos, que eu gostaria de mostrar a você a capa que eu coloquei nesse livro. Não é? Os 7 sacramentos, essa foto que eu vou mostrar para você, é uma foto de um cordeiro na cruz. E esse cordeiro está com o peito aberto por uma lança e ali descendo sangue. Né? E o sangue, né? Você está vendo aí, olha, um cordeiro na cruz, desce o sangue dele dentro de um cálice e você está vendo 7 pontinhos aqui, vermelho, que significam 7 sacramentos, que desce através da cruz de Cristo. Olha aqui. Ou seja, esse símbolo aqui, isso aqui eu tirei uma foto da Capela do Santíssimo que havia na Catedral de Lorena. Infelizmente retiraram isso de lá. Não deviam ter retirado, mas retiraram. Mas graças a Deus que eu fotografei isso daqui há muito tempo, com autorização do vigário na época, né? E eu coloquei nesse livro os 7 sacramentos. Né? Esta foto simboliza exatamente, está vendo, da cruz de Cristo, do cordeiro imolado, descem os 7 sacramentos. Você está vendo aqui, ó.
ok? Então, o batismo que tira o pecado original e todos os pecados pessoais e traz a nós a graça de Deus, nos faz de novo filhos de Deus. Nós perdemos a filiação divina no paraíso. O batismo nos enxerta em Cristo e nos faz membros de Cristo, membros da igreja, templo do Espírito Santo, de novo herdeiro do céu, filho de Deus. Então o batismo, né, põe a gente de novo em Deus. É a graça de Deus. Né? Depois a crisma traz o Espírito Santo, que vai trazer a graça do Espírito para você lutar contra o pecado. O jovem, ele é crismado por quê? Porque ele vai enfrentar o mundo. Né? E São Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Está lá em Romanos 12, 1, né? Não vos conformeis com esse mundo. Lute contra esse mundo. Esse mundo, ele jaz no maligno. Então você tem que ter a força do Espírito Santo. A gente diz que o jovem que é crismado, ele passa a ser um soldado de Cristo, com aquela armadura que São Paulo fala, né, contra o pecado, que ele fala na carta aos Efésios, né? Vou relembrar aqui para você, na carta aos Efésios, no capítulo 6, São Paulo diz que o cristão que é crismado, né, ele tem essa armadura de Deus contra o pecado. Né? Rapidamente eu quero ler aqui. Né? Você vê a graça de Deus agindo contra o pecado. Né? Então, ele fala que São Paulo diz assim, a armadura do cristão é Efésios 6, a partir do versículo 10. Ele fala assim, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus. É o Espírito Santo, é a força do Espírito Santo, é a graça de Deus. Para que possais resistir às ciladas do demônio. Porque quem injeta em nós o pecado é o demônio. Né? O demônio, ele agarra a nossa alma pelo pecado. Então, aposta de nós pelo pecado, para jogar a gente contra Deus. Pois não é contra homens de carne e de sangue que temos de lutar, mas contra os principados, as potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, que faz a gente pecar, que age na nossa imaginação, colocando maus pensamentos, más ideias. Né? Está aí. Contra as forças espirituais do mal de São Paulo. Ele fala, tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever de cristãos. Então, São Paulo manda vestir a armadura do cristão. Por quê? Porque no tempo de São Paulo, os soldados usavam uma armadura. Acho que você já viu essas armaduras de ferro, né? Um capacete de ferro, cobre até os braços com uma roupa de ferro, a espada, né? O escudo, o calçado. Né? Então, São Paulo vai descrevendo, ele diz assim, né? Ficai alertas, a cintura cingidos com a verdade. Então, por que a cintura tinha que ser bem cingida, bem protegida? Porque a espada penetrava ali, na cintura, na altura do abdômen. Então, São Paulo fala, a cintura que protege da espada do inimigo é a verdade, porque a espada do demônio é a mentira. Então, a espada do Espírito é a verdade. A gente só quebra a mentira com a verdade. Né? Então, ele fala, os rins cingidos com a verdade. O corpo vestido com a couraça da justiça. Então, aquela roupa toda de ferro que o soldado, né, antigo usava na luta, era a justiça. Justiça na Bíblia é sinônimo de santidade, de retidão, de caráter, de honestidade. Né? É a justiça. Né? Aí ele diz assim, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Então, o calçado é a prontidão em anunciar o evangelho da paz. Ou seja, o desejo que você deve ter de evangelizar, de falar de Deus para os outros, de falar do evangelho, de ensinar o bem, que a pessoa evite o mal. Né? Depois ele fala que assim, sobretudo, embraçai o escudo da fé. Escudo da fé, a fé em Deus, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meus irmãos, o maligno toda hora está tirando dardos inflamados contra nós. Que dardos inflamados são esses? São maus pensamentos, são perturbações da nossa paz. O demônio quer ver o nosso mal. Jesus, ele vem para roubar, matar e destruir. Se a gente não tem esse escudo da fé,
né? Essa proteção de Deus, da oração, a gente fica sujeito a ele. A confiança no teu anjo da guarda, a confiança em Nossa Senhora, a consagração a Nossa Senhora, porque ela esmaga a cabeça do mal. Então não deixa ele te dominar pelo pecado. São Paulo diz, né? Tomai em fio o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aqui, é por aqui, meus irmãos, que a gente consegue a graça de Deus. Ele fala o capacete, né? E a espada do Espírito. A espada do Espírito, São Paulo diz que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. Então, você ler a Bíblia, meditar a Bíblia. Você já reparou que quando Jesus foi tentado no deserto, ele foi tentado como um homem, porque ele fazia o papel ali do novo Adão. O primeiro Adão, na tentação, né, do paraíso, sucumbiu. Então, o novo Adão, que é Jesus, no deserto, na tentação do deserto, ele vence Satanás. Né? Por quê? Porque ele lançou no rosto do demônio 3 vezes a palavra de Deus. Você lembra? O demônio veio, né, e querendo que Jesus, né, agisse como Deus, né, para arrancar Jesus do messianismo que Deus tinha preparado, que era o messianismo do servo de Javé. Né? O demônio queria que ele agisse, buscasse um messianismo social, político, econômico, né? Voltasse Israel no tempo do apogeu de Davi, de Salomão. Então o demônio fala para ele, você não está com fome? Transforma a pedra em pães. Jesus disse, não, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Citou o livro do Deuteronômio, lá no Antigo Testamento. E o demônio recuou. Porque quando a palavra de Deus é citada por demônio, o demônio recua, porque a palavra de Deus tem poder. Depois ele volta e ele fala para Jesus assim, né? Levou Jesus lá para o pináculo do templo. Né? Tentação é isso, né? Leva você, tua mente voa, né? Levou Jesus lá para o pináculo do templo e disse, te joga aqui, né? Te joga lá para baixo. Está escrito lá no Salmo 90, os anjos vão te sustentar com tuas mãos, para que teus pés não tropecem em alguma pedra. Né? Muito bem, Jesus fala para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim, a terceira tentação, o demônio oferece para ele todas as coisas que quer que ele diga. Né? Terceira tentação, eu vou te dar o mundo inteiro se você prostrado aos meus pés me adorar. Né? E Jesus diz para ele, né? Só adorarás o Senhor teu Deus, está escrito na palavra de Deus. E vence o demônio pela palavra de Deus. Então está aí. Bem, tudo isso que eu já disse, meus irmãos, é para a gente, então, com a graça de Deus, vencer o pecado. Tem muito mais coisas, mas você pode aprofundar tudo isso. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu quero responder. A Daiane Aquino pergunta assim, como vencer certos pecados persistentes, que por mais que se faça de tudo, eles nos atormentam. Daiane, Jesus disse que tem certos pecados que a gente só arranca com jejum e com oração. Jejum e oração, sem desanimar, ok? Então, reze, peça a graça de Deus, se confesse, comungue, não desista de confessar. Ah, mas eu caio muitas vezes, eu tenho que confessar. Não tem problema. A gente não toma banho todo dia? Por que toma banho todo dia? Porque o corpo suja todo dia. A alma também, se ela suja todo dia, tem que ser lavada todo dia, ok? Então, confessar quando precisar, lute, sabe, mais do que a nossa vitória, Deus quer a nossa luta. Enquanto a gente estiver lutando, eu falo por jovens, muitos jovens me procuram, professor, eu tenho visto a masturbação, já é um vício, não consigo largar isso. Lute. Quando você estiver lutando, Deus está satisfeito com você. Quando você estiver confessando, rezando, pedindo a graça a Deus, pedindo a Nossa Senhora a graça da pureza, São José a graça da pureza, lute. Né? Faça um jejum, mortifique o corpo, porque mortificando o corpo você tem o domínio também da vontade. Que a gente peca porque a nossa vontade é fraca, porque o pecado original enfraqueceu a nossa vontade. Como é que eu fortaleço a minha vontade? Com a mortificação, com o jejum, com a oração, com o sacramento da confissão, com o sacramento da Eucaristia. A Eucaristia, Jesus diz, quem come a minha carne e bebe meu sangue, viverá por mim. Ou seja, eu serei a sua força. Permanece em mim e eu nele.
quem comunga. Então, a igreja coloca para nós, meus irmãos, os remédios contra o pecado. Eu escrevi um livro que eu chamei de Sede Santos, mas esse livro eu ia dar a ele um outro nome. Eu ia dar a ele um nome, um outro nome. Eu ia colocar assim, os caminhos que a igreja oferece para a nossa santidade. Mas ia ficar um nome muito grande, então eu coloquei Sede Santos. Mas esse Sede Santos aqui, esse livro, quais os caminhos que Deus nos oferece para vencer o pecado com a graça de Deus? É a oração, é a penitência, é o sacramento da conversão, é a Eucaristia, é a devoção a Maria, é a reza do terço, é a valorização do sofrimento que eu falei aqui, que é um meio que Deus nos corrige para a nossa santificação. Tudo isso. Bem, Felipe Soares pergunta o seguinte: deixar de ir à igreja aos domingos é pecado? E se houver algum empecilho? Por exemplo, um velório, ou ter que ir a um hospital, ou impedimento de comungar. Ô Felipe, o catecismo da igreja diz que é pecado grave a pessoa deixar de ir à missa ou no sábado à tarde, à noite, ou no domingo, se for por preguiça. Aí é pecado. Né? Por preguiça, ou então, não, vai ter o jogo aqui de futebol, vou ficar vendo o jogo, não vou na missa, não. Aí você está pecando contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se a pessoa tem um empecilho, uma doença, é obrigado a trabalhar, está com criança doente, não pode largar, está cuidando de um doente, não pode deixar, paciência. O que a igreja recomenda nesse caso? A pessoa ir à missa no outro dia. Quem sabe aí na segunda-feira, na terça-feira, no outro dia. Mas isso não é a regra. A regra é ir na missa no domingo. Ou no sábado, ok? Na parte da tarde ou da noite. Duga Oliveira, mesmo com pecado, eu posso receber uma graça? Ô Duda, é difícil responder isso porque depende do pecado, né? Há pecado que é grave, há pecado que é leve, né? Não sei, Deus na sua misericórdia, ele faz tudo para trazer o pecador de volta para ele. Agora, o ideal, tira o pecado da alma. Agora, sabe que se você não pode confessar imediatamente, se a gente faz um ato de arrependimento, mesmo antes da confissão, nós já estamos perdoados. Ok? Eu cometi um pecado grave, não posso confessar, não dá tempo, não tem padre. Reze, peça perdão a Deus. Senhor, perdão, não quero mais pecar. Deus já te perdoou. Agora, se o pecado é grave, aí a igreja exige que a gente se confesse para poder comungar. Mas você pode, antes da comunhão, já obter, né, o perdão de Deus. Ok? Aí facilita a graça entrar no seu coração. Tá bem? Anderson Marisete, né? O Anderson pergunta assim: o que posso fazer, além de rezar, para ajudar uma pessoa que tem o coração fechado para Deus e seu sacramento a entender a importância da confissão? Anderson, além de rezar pela pessoa, você pode jejuar por ela. Opa! Né? Você pode rezar por ela. Lembra que Santa Mônica rezou 20 anos pela conversão do seu Agostinho? Santo Agostinho conta nas Confissões que a mãe dele derramava lágrimas 2 vezes por dia diante do sacrário, pedindo a Jesus, que meu filho seja um bom cristão. Demorou 20 anos, mas Agostinho se converteu. Né? Mas também quando ele se converteu, por que Deus esperou bastante? Quando ele se converteu, ela pedia para ele ser apenas um cristão. Ele foi cristão, padre, santo, doutor da igreja, um dos maiores filósofos e teólogos da história da igreja. Mas aquela mulher rezou 20 anos por ele. Não é? Quando ela foi chorando em lágrimas, não é? Derramando lágrimas, falar com o bispo de Milão, meu filho não se converte. Né? O bispo falou para ela: minha filha, não é possível que Deus não converta o filho de tantas lágrimas. Não é possível que Deus não ouça as lágrimas dessa mãe, não veja as lágrimas. Batata, né? Logo Santo Agostinho se converteu. Mas foram 20 anos. Então, não desanime, reze pela pessoa, peça, né, a graça de Deus para a pessoa, sabe? E que o que move muito, gente, é o jejum.
o jejum feito por uma pessoa, a comunhão oferecida pela conversão de uma pessoa, esmola, tudo isso move o coração do pecador. Maria Fernanda, é verdade que na confissão precisamos enumerar os pecados, a quantidade de vezes que cometemos? Maria Fernanda, é verdade se for pecado grave, né? Pecado grave, pecado contra os 10 mandamentos, roubar coisas sérias, adultério, fornicação, práticas homossexuais, aí tem que dizer quantas vezes sim. Está escrito no catecismo da igreja, ok? Jussara Rodrigues, estou adoentada, tem alguns dias que não participo da missa, estou cometendo pecado? Claro que não, Jussara. É um impedimento justo, não tem pecado nisso não. Thaís Guedes, o padre me diz para parar de ir confessar sempre o mesmo pecado, porque eu não acredito no perdão de Deus. Diz que eu preciso me perdoar, mas na verdade eu não sai da minha cabeça, então eu posso ou não comungar. Thaís, se você confessou um pecado, por mais grave que seja, e você recebeu a absolvição, você está perdoada. Agora é preciso você se perdoar também. Claro, se você cometeu o pecado de novo, então vá se confessar de novo. Mas se você não cometeu o pecado de novo, o padre já te deu o perdão. Veja, o perdão não é o padre que dá, é Jesus quem dá. O padre é um canal da graça, né? Tanto é que quando ele perdoa, ele fala pelo ministério da igreja, né? Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é ele, é pelo sacramento da ordem, pelo mandato que ele recebeu de Cristo, a delegação de competência, como um juiz que absolve um réu. O sacerdote é um juiz de Deus que absolve o pecador, como um juiz, né, da nação absolve um réu. Então, se perdoe. Se você se arrependeu, confessou seu pecado, com sinceridade, não quer mais pecar, não importa que pecado foi, se você adulterou, se você prostituiu, se você abortou. Meus irmãos, tem uma citação no Catecismo da Igreja, eu vou até pegar aqui, porque eu acho isso importante de falar. Tem uma citação no Catecismo da Igreja, parágrafo 982. 982 diz assim: não há pecado, por mais grave que seja, que a igreja não possa perdoar se o pecador tiver arrependido e não quiser voltar ao pecado. Então, você pode ter matado 1000, vamos exagerar, né? Pode ter feito o que for, se você se arrependeu. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, porque é o sangue de Cristo que está em jogo. São Pedro fala lá na primeira carta dele, capítulo 1 da carta de São Pedro, versículo 18, São Pedro diz assim: não é por coisas materiais, ouro e prata, que nós somos resgatados do pecado. Não, foi pelo precioso sangue do Cordeiro Divino. É este sangue precioso que desce sobre nossa alma quando ele se confessa. Então não há pecado. Sabe, não acreditar no perdão, meus irmãos, a gente pode cair no pecado chamado desesperança. Não. Lança na misericórdia de Deus. Diga: Jesus, eu confio em vós. Aí a beleza, né, do texto da misericórdia no final. Sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eu confio. Ok? Mara Carvalho, é pecado ir à missa, comungar e depois beber? Ô Maras, beber pouco não tem problema. Agora a pessoa encher a cara, aí está cometendo outro pecado. Pecado da bebedeira, né? Realmente a pessoa cair no alcoolismo, então, né, você ir para casa, tomar lá uma garrafinha, uma latinha de cerveja, um copo de cerveja, um copo de vinho, não é pecado, você não vai ficar embriagado. Agora, ficar embriagado, evidentemente que é pecado, né? Pecado por quê? Porque faz mal para a saúde. Então, é pecado por isso, né? Bruno José, o que é pecado? Ô Bruno, o pecado é ofender a Deus. É você não cumprir os 10 mandamentos, né? A consciência nossa diz o que é pecado. A consciência diz assim: evite o mal, faça o bem. No fundo, meus irmãos, os teólogos dizem que nós vamos ser julgados pela nossa consciência diante de Deus.
Aquilo que a nossa consciência diz para nós, não faça, não faça, não faça. E você fez, esse é o pecado. Ok? Porque a lei de Deus em nós é clara. Ela diz, faça o bem. E nós sabemos o que é o bem. Né? O bem é a humildade, é o desprendimento, é a bondade, é a mansidão, é a caridade, é a paciência, é a temperança, o autocontrole. Né? Jesus fala lá no Sermão da Montanha, não faça para os outros aquilo que você não quer que o outro faça para você. Está aí uma norma de discernimento. Ou faça para os outros aquilo que você quer que os outros façam para você. Ok? Muito bem, eu estou andando rápido porque tem bastante pecado aqui. Ou desculpa, bastante pergunta. Luciana Graff. Preguiça é pecado? Luciana, a igreja fala que é o 7º pecado capital. Por quê? Por que a preguiça é pecado? O estudante deixa de estudar por preguiça. Toma bomba, gastou o dinheiro do pai, foi para a escola, gastou o professor, o Estado paga o professor, a universidade paga o professor, é o povo que paga o professor, e você vai lá e não estuda, desperdiça isso. O pecado gera negligência, a preguiça gera negligência, displicência. Imagina, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Um mecânico vai trocar a roda de um carro. Aí, por preguiça, ele não apertou bem as rodas do carro. Lá o chefe bota o carro na estrada a 110 por hora aí, no limite, né? E sai a roda. Você já pensou? E tomba o carro, você pode morrer. Por quê? Preguiça, negligência, displicência do trabalhador. Então, trabalhar com preguiça, você faz a coisa mal feita. Né? É pecado, a preguiça é terrível. Tem muita família que passa fome porque o pai é preguiçoso. Né? O povo diz braço curto. Né? O povo criou uma expressão, braço curto. Né? Não gosta de trabalhar, é preguiçoso. A família passa necessidade, é preguiça por isso. Né? Preguiça de ir na missa, preguiça de rezar. Preguiça de rezar. Né? Eugênia Castro, por que pecamos? Oh, Eugênia, eu expliquei nós por que pecamos. Vem lá do pecado original. O pecado original enfraqueceu a nossa vontade, enfraqueceu a nossa inteligência, enfraqueceu a nossa memória, todas as nossas faculdades. Por isso que precisa da graça de Deus. Por isso que Jesus fala lá na Santa Ceia, falou para os discípulos, né? Capítulo 15 de São João, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada, sem Jesus, sem a graça de Jesus. Por isso que é importante a comunhão, a oração, a palavra de Deus. Sem mim, você não consegue vencer o pecado. E nós pecamos porque o demônio tenta a gente. Tenta. E sabe onde é que ele tenta? Na sua imaginação. É aqui que o demônio age. Ele bota minhoca na sua cabeça. Ele põe maus pensamentos na sua cabeça. Por isso que é preciso a gente se consagrar a Nossa Senhora, ao Anjo da Guarda, a São Miguel Arcanjo. Foi um Papa Leão XIII que escreveu aquela oração que os padres eram obrigados a rezar depois da missa. Infelizmente, aboliram isso. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue-o, Deus, né? Humildemente o pedimos, e vós, ó príncipe da milícia celeste, pelo poder de Deus, precipitai no inferno Satanás com todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Essa oração rezava sempre no final, era obrigado. Né? Depois aboliram, infelizmente. Miriam Mascarenhas, fale um pouco sobre o ladrão que foi perdoado por Jesus na hora da morte. Ele já está no céu mesmo, antes do juízo final, ele já está no céu com a alma, ô Miriam, como todos os santos estão no céu com a alma. O bom ladrão, né? O Dimas, né? Ele roubou tanta gente, né? Tem uma brincadeira que ele era bom, ele roubou tanta gente que na hora da morte ele conseguiu roubar a graça de Cristo. Roubou o perdão. Mas por quê? É brincadeira, né? Porque ele se arrependeu. Veja a força do arrependimento, meus irmãos. Aquilo que eu disse. Você cometeu um pecado grave, não deu tempo ainda de você confessar. Né? Peça a Deus o perdão. Você vai ter o perdão. Depois você confessa para poder comungar. Entende?
Então, o ladrão conseguiu sim o perdão, né? Jesus disse ainda, hoje você vai estar comigo no paraíso. Esse hoje, não é hoje nosso, é hoje de Deus. Para Deus não tem passado, não tem presente. Para hoje só existe, não tem passado, não tem futuro, só existe o presente para Deus. Hoje. O hoje de Deus, para nós, não vai acontecer. Para Deus já acontecia, né? Quer dizer, você ganhou o bilhete para entrar no céu hoje. Roberta Terceiro. É verdade que o meu pecado atinge a todo mundo? Roberta, aquilo que eu falei. O pecado fere a igreja, porque nós somos o corpo de Cristo. Aquela comparação que eu fiz. Se eu ferir a minha mão, meu corpo fica ferido. Porque a minha mão faz parte do meu corpo. Então, um cristão que peca, ele fere o corpo. Por isso que a gente confessa com o ministro da igreja, porque eu tenho que pedir perdão também para a igreja. Porque eu tenho que me reconciliar com a igreja, porque o meu pecado faz mal para a igreja. Quanto mais santos houver na igreja, mais a igreja vai ser santa. Quanto mais pecadores houver na igreja, mais, né, dependente desse pecado da igreja. A igreja é santa na sua instituição divina, mas ela tem os filhos que são pecadores, né? A igreja é santa de homens e mulheres pecadores. Márcio Socorro, é pecado um padre dar a Sagrada Comunhão a um bêbado, sabendo da situação do mesmo? Ô Márcio, a igreja diz que, em princípio, o padre e o ministro não deve deixar de dar a comunhão à pessoa, porque é a pessoa que deve ter o discernimento. Agora, se a pessoa está realmente embriagada, a ponto de não sabe o que está fazendo, né? Porque o importante na comunhão é a pessoa saber o que ela está fazendo, saber que está recebendo o corpo de Cristo, o Cristo. Por isso é importante, ao lado do sacerdote que distribui a Eucaristia, ter alguém, ter um acólito ali, ou ter um outro ministro da Eucaristia que não estiver, né, atuando, para chegar, antes dessa pessoa chegar no padre, tenta tirar da fila, com jeito, com carinho, né? Olha, leva ele lá para fora, vem cá, vamos tomar um café comigo e tal, entendeu? Porque é difícil também para o padre, quando a pessoa chegou na frente dele, né? Pode até fazer um escândalo para uma série de coisas. Então, o ideal é evitar mesmo, mas é preciso também tomar as medidas, assim, eu diria, mais adequadas, né, para não acontecer isso. Daiane Camporeis, e todos os pecados, quando se arrependem e não pecam mais, são perdoados? Daiane, todos os pecados que nós nos arrependemos, pedimos perdão, confessamos, nós estamos perdoados. Essa é a norma, tá certo? Ah, mas eu volto a pecar. Claro, nós somos fracos. Deus entende, por isso nós podemos confessar quantas vezes quiser. Não tem limite, ok? José Rodrigues, por que devemos nos confessar? Bom, eu acho que tudo isso nós já conversamos aqui, José Rodrigues, eu acho que já está bem explicado. Porque a confissão é o meio adequado, depois do batismo, para tirar os nossos pecados. O catecismo fala claro, o meio ordinário para nos libertar dos pecados é a Sagrada Confissão. Por isso que Jesus instituiu a confissão. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Ok? Elisângela Tucci, posso fazer penitências em reparação pelos pecados cometidos? Elisângela, não só pode, como deve. Porque você sabe que o pecado, ele deixa... O pecado gera duas coisas. A culpa e a pena. O que é a culpa? A culpa é a ofensa a Deus, que é perdoada na confissão. Mas fica a pena. O que é a pena? É o estrago que o pecado fez. O pecado diminui a minha santidade. O pecado, né, ele ofende os outros. Então fica uma pena devido ao pecado. Essa pena é que a gente se livra dela no purgatório. Mas a gente pode se livrar dela aqui nesse mundo. Então existem as indulgências, né? O que são as indulgências, né? Eu até escrevi um livro sobre as indulgências, baseado no Manual das Indulgências, que tem 70 orações indulgenciadas. 70 orações que você consegue ir cancelando essas penas devidas aos pecados já perdoados, né? De modo que no purgatório você fique livre delas. Aqui, o que são as indulgências? É um livro que eu escrevi baseado no Manual das Indulgências, aprovado pelo Papa Paulo VI em 1967, na Constituição chamada Constituição das Indulgências.
Então, a penitência que você faz aqui pelos seus pecados já perdoados, elimina, não te dá mais o perdão que já foi perdoado, mas elimina a pena devida ao pecado. Que é aquilo que as almas cumprem no purgatório para ter o sufrágio, ok? Bom, tem aqui mais uma pergunta, nós já estamos aí com mais de 1 hora de conversa, né? O Ari Borsato pergunta: e quando a pessoa comete o pecado sem ter consciência do que fez, por falta de conhecimento, aí não é pecado. Eu falei que o pecado grave, a pessoa comete, né, saber, querer e fazer. Guarde isso. Saber, querer e fazer. Você sabe que é pecado. Você tem consciência que aquilo é pecado. Você sabe que aquilo fere os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, você sabe que é pecado. Ok? Então, fere se a pessoa não tem consciência, de vez em quando a pessoa me pergunta assim: professor, eu às vezes dormindo, eu tenho sonho erótico e às vezes até, não sei, me masturbo dormindo, sem saber, é pecado? Não é pecado. Não é pecado. O pecado pode existir se você alimentou isso em vida. Claro, se você, não sei, antes de dormir, fica aí vendo um filme pornográfico, alguma coisa, isso pode provocar uma poluição noturna com, né, uma imagem erótica. Mas o sonho em si, o pecado em si, não aconteceu, porque você estava dormindo, você não tinha consciência. O pecado pode ter havido se você fez alguma coisa consciente, antes de dormir, entendeu? Bem, por exemplo, pergunta o Ari, por exemplo, quantos em segunda união comungam sem saber? Bom, se a pessoa não sabe que não deve, realmente não é pecado. Ou se um padre indevidamente autoriza alguém de segunda união comungar, o pecado não é dele, o pecado passa a ser do padre que autorizou, se não devia autorizar. Sinto falta de orientação dos padres nas missas. Ari, eu sugiro o seguinte: leia o Catecismo da Igreja. O Catecismo da Igreja tira todas essas... Pega a terceira parte do Catecismo, que é a moral católica, que o Catecismo analisa os 10 mandamentos, fala do pecado, fala da consciência. Sabe, você pegar o Catecismo da Igreja, na terceira parte dele, né, que é, né, a vida cristã, a vida moral, você vai tirar todas essas dúvidas, pode ter certeza. Isabel Cristina, ela pergunta assim: ir à missa todos os dias nos fortalece ou não? Claro, Isabel. O grande Santo Ambrósio dizia assim: eu que sou fraco todo dia, preciso comungar todo dia. Né? Santo Ambrósio dizia isso. A gente não almoça e janta todo dia, não toma café todo dia, por quê? Por causa da fraqueza do corpo, a alma também. Porque a comunhão é remédio contra o pecado. Né? Jesus disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ele disse: permanecei em mim e eu em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Ora, se ele manda permanece em mim e eu nele, a confissão, a comunhão é a melhor maneira da gente estar com Jesus. Então, a segunda maneira também, a confissão. Então, é claro que ir à missa todo dia é remédio, sustento para a nossa vida. Né? Quem come e bebe, quem come meu corpo, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, viverá por mim. É a promessa de Jesus, ou seja, vai viver com a força de Jesus. Janaína Almeida, o senhor pode me falar mais sobre a confissão comunitária? Janaína, falo sim. A confissão comunitária está muito bem regulamentada aqui no Catecismo da Igreja Católica. E eu vou colocar aqui para você exatamente o resumo do que está aqui na confissão comunitária. Eu vou dar o número do Catecismo, que aí você pode verificar aí. 1483. 1483 diz assim: o que é a confissão comunitária? É quando o padre dá uma absolvição para todo mundo junto, sem atender um por um. Então o Catecismo diz assim: quando é que isso pode ser feito? Ele fala: quando acontece uma situação de emergência e o padre não tem tempo de confessar todo mundo. Por exemplo, vou citar um exemplo assim radical. Um avião está caindo. Né? Existe um padre ali. Ele não pode confessar todo mundo. Ele pode dar uma absolvição comunitária.
ok? E rezar para o avião não cair, ok? O padre Paulo Ricardo me disse que um dia quase que ele fez isso. Ele pegou um voo de Cuiabá para São Paulo, falhou uma turbina do avião, o povo já estava ficando apavorado, ele já estava pronto para levantar e dar uma absolvição comunitária. Mas, graças a Deus, o avião estabilizou e conseguiu pousar. Então está aí, vê que a coisa pode acontecer. Um navio afundando, não sei, entendeu? Não dá tempo. Então, a confissão comunitária não é, o catecismo diz, não é, por exemplo, quando há um aglomerado de muita gente, por exemplo, numa peregrinação aí em Aparecida, né, 100 mil pessoas, pode haver confissão comunitária? Não, o catecismo diz que não. Por quê? As pessoas podem confessar nas suas paróquias. Uma outra situação do catecismo diz que pode haver confissão comunitária é, por exemplo, né, quando um padre, por exemplo, um pároco, ele tem muitas capelas, e às vezes tem uma capela que ele vai uma vez por ano. Isso acontece no Brasil, né? Chega lá e não consegue confessar todo mundo e vai embora, só depois de um ano que ele vai voltar. Então ele pode dar uma confissão comunitária, para que o povo não fique muito tempo sem confissão. Ok? Mas tem uma coisa, meus irmãos, que o catecismo diz aqui. A pessoa que se confessou numa confissão comunitária, ela fica obrigada, assim que ela tiver a oportunidade, de fazer uma confissão auricular, ou seja, individual com o sacerdote. Sabe? Eu gostaria que vocês lessem o que está no catecismo para que vocês tenham consciência do que eu estou dizendo. Eu dei aqui o número do parágrafo do catecismo, parágrafo 1483, né? Diz aqui, olha, inclusive o parágrafo seguinte, 1484, ele fala assim, ó, a confissão individual e integral, seguida da absolvição, continua sendo o único modo ordinário pelo qual os fiéis se reconciliam com Deus e com a Igreja, salvo se uma impossibilidade física ou moral dispensar essa confissão. Ok? Então, aqui no parágrafo 1483 tem a explicação direitinho da confissão comunitária que eu falei. Não se pode relaxar a confissão comunitária. Fica dando confissão comunitária sem que haja uma emergência. E a pessoa que recebeu a confissão comunitária fica obrigada depois a se confessar individualmente, como diz aqui o catecismo da igreja. Bem, meus irmãos, respondemos bastante perguntas, graças a Deus. A conversa foi, acho que foi boa para todos nós. Eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, né, que Ele dá a mim, dá a você. Nós podemos aqui meditar sobre a graça de Deus, o pecado, a graça que vence o pecado. Né? Não esqueça daquilo que São Paulo diz, onde o pecado foi abundante, a graça foi superabundante. Né? Então a graça sempre vence o pecado, a água sempre vence o fogo, né? Desde que ela seja abundante. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor livre a todos nós do pecado, que a proteção da Virgem Maria, a proteção do anjo da guarda, a proteção de São Miguel Arcanjo e a intercessão de todos os santos do céu nos protejam de todos os pecados. Nos deem também, Senhor, a oportunidade de bons confessores, a oportunidade de sempre se confessar, a oportunidade de sempre receber a Sagrada Eucaristia, para podermos estar, Senhor, sempre com a armadura de Deus, para vencer as ciladas do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos que estiveram comigo até aqui. Rezem por nós também. Queremos rezar por todos vocês. Somos a comunhão dos santos. Muito boa tarde a todos, né? Que Deus os abençoe.